Por tudo. A palavra de Deus foi lida nesta noite em Filipenses capítulo 4, versículo 2 a 9. Um texto da palavra de Deus, desta epístola que foi escrita por Paulo na prisão. Quando Paulo estava preso, ele escreveu a epístola aos Filipenses, escreveu Colossenses, Efésios, e essas epístolas da prisão, elas são maravilhosas. E chama-nos a atenção aqui na Epístola aos Filipenses, é conhecida também como a Epístola da Alegria. A Epístola da Alegria, principalmente por causa do versículo 4, Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, noutra tradução diz: regozijai-vos no Senhor. Regozijar ou alegrar é a mesma coisa. E embora ele estivesse preso, ele estava falando de alegria. E é assim a vida do crente, não é, irmãos? Assim a vida do crente. E essa igreja de Filipos foi uma igreja muito abençoadora do apóstolo Paulo. Tem igreja, irmãos, que é abençoadora para pastor, que é uma bênção para o pastor, que se o pastor pudesse, nunca deixava de dirigir ela, nunca deixava de dirigir aquela igreja, queria ser pastor daquela igreja até morrer. Mas tem igreja também que é tão tribulosa para o pastor, que o pastor vive pedindo a Deus: me tire daqui, me manda para outro lugar, que eu estou sofrendo aqui. Tem igreja opressora de pastor. E nós que trabalhamos na administração, na diretoria da igreja, já há alguns anos, e a gente tem contato, tem esse trabalho de supervisão e de pastoreio de outros pastores, a gente tem esses contatos, essas informações. Tem dirigente que chega: pastor, me tire daquela igreja que eu não aguento mais, eu estou só esperando o rodízio, contando os dias e a hora, estou sofrendo muito ali naquele lugar. Aí sofre o pastor, sofre a esposa do pastor, sofre os filhos, a família toda, e às vezes deixam sequelas e marcas para a vida inteira. Já tem dirigente que diz: pastor, estou gostando demais daquela igreja, está bom demais ali e tal, é uma bênção. E se o senhor quiser, eu vou para onde o senhor mandar, mas se quiser, eu continuo lá com muita alegria, com muita felicidade. E assim, irmãos, a vida segue. A obra de Deus é realizada, e o apóstolo Paulo também passou por isso. O apóstolo Paulo também passou por isso, porque a igreja de Corinto era uma igreja, eu até disse ontem aqui na escola dominical, era uma igreja ruim de correr água para o seu pastor, que era Paulo. Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto, foi quem plantou a igreja de Corinto, passou ali 18 meses, 1 ano e meio, discipulando, organizando aquela igreja, mas era uma igreja, irmãos, muito tribulada, embora tivesse muito fogo, a presença de todos os dons espirituais, mas tinha muito pecado lá na igreja de Corinto. Tinha divisão, grupinhos, um dizia que é de Paulo, outro de Apolo, não sei de quê. Então era grupinho, era divisão, irmão colocando irmão na justiça, era pecado de incesto dentro da igreja. Os irmãos do reteté, das profecias e das línguas estranhas, se achava mais crente que todo mundo e não aceitava o ensinamento de Paulo. E Paulo, irmãos, tomou notícia de muitos problemas que estavam acontecendo naquela igreja, e escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, e ali colocando os pingos nos is, ensinando e tal, e o povo não recebeu a doutrina de Paulo. O povo não gostou da doutrina de Paulo, porque o povo queria continuar em pecado. O povo queria continuar errado. E aí não gostou, e aí começou a caluniar e difamar o apóstolo Paulo. Começou a dizer: você não é apóstolo, você não é um dos 12, quem é você? Começou a questionar a autoridade apostólica de Paulo, começou a questionar a vocação de Paulo, começou a querer desqualificar o apóstolo Paulo. Quem é você? E começou também a persegui-lo na área financeira, irmãos. Começou a persegui-lo na área financeira e não ajudou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo só não passou fome porque ele começou a trabalhar fazendo tendas, construindo barracas para poder sobreviver.
Paulo teve que defender lá em 1 Coríntios capítulo 9, se você ler 1 Coríntios 9, você vê lá, Paulo defendendo o direito que ele tinha de ser sustentado por aquela igreja. E aquela igreja mandava oferta para Pedro, defendia que Pedro tinha que ser sustentado, mas Paulo não. Então ele sofreu muito ali daquela igreja, por isso que ele escreveu a segunda carta, defendendo o seu apostolado, etc, etc. Mas, irmãos, enquanto tem igrejas que infelizmente procedem dessa forma, procede dessa maneira, tem igreja também que é muito abençoadora, que foi o caso da igreja de Filipos. Paulo também fundou a igreja lá de Filipos, e aquela igreja, irmãos, era uma bênção na vida do apóstolo Paulo, e mesmo Paulo já tendo cumprido o ministério dele ali em Filipos, Paulo estava preso em Roma, mas aquela igreja estava cuidando de Paulo. A igreja de Filipos, mesmo à distância, ela não quis saber, já ele não é mais pastor aqui da nossa congregação, já teve o rodízio, já foi embora. Não quero nem saber, não, aquela igreja, Deus levantou aqueles irmãos que amavam pastores e amavam Paulo, Deus levantou aquela igreja para poder ajudar o apóstolo Paulo. E aquela igreja enviou lá para a prisão um companheiro, um obreiro, como é o nome dele? Não estou lembrado aqui agora, mas daqui a pouco eu lembro e eu digo. Deus levantou aquela igreja, e aquela igreja mandou um obreiro de lá para ir até a prisão onde Paulo estava, levar ajuda financeira e alimentos para Paulo, e também, irmãos, levar um ombro amigo para Paulo, consolar o apóstolo Paulo. E isso, irmãos, foi uma bênção na vida de Paulo. Então, Paulo escreveu essa carta na continuação do capítulo 4, versículos 10 a 20, Paulo agradece, faz menção de tudo aquilo que aquela igreja estava fazendo por ele. Mas, irmãos, a igreja de Filipos, como todas as igrejas, não tinha só qualidades, não tinha só, vamos dizer assim, ninguém lá era glorificado, todo mundo era ser humano, como em todas as igrejas. Nenhuma igreja é perfeita, nenhum membro é perfeito, nenhum congregado é perfeito, nenhum pastor é perfeito, ninguém é perfeito. Toda igreja tem suas virtudes e defeitos, e lá, irmãos, naquela igreja, tinha duas irmãs que viviam se bicando lá na igreja, que era a irmã Evódia e a irmã Sintique. Epafrodito, muito bem, muito obrigado. Epafrodito era o nome do obreiro ali que foi enviado daquela igreja, inclusive passando muitos perigos, até de morte. Ele enfrentou aqueles perigos para ir ali ajudar o apóstolo Paulo. Então, irmãos, a irmã Evódia e a irmã Sintique eram duas líderes e duas obreiras ali naquela igreja, e nós louvamos a Deus pelas mulheres que Deus tem levantado na igreja para trabalhar na obra de Deus. As igrejas pentecostais, elas dão muito espaço para as mulheres trabalhar, para os leigos, de um modo geral, trabalharem, e as mulheres também. E as mulheres, elas produzem muito no reino de Deus e fazem coisas maravilhosas na obra do Senhor. E essas irmãs eram cooperadoras do Evangelho, já tinham trabalhado, como diz Paulo, lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e aquelas irmãs estavam com problemas de relacionamento e de disputa na igreja, uma queria uma coisa e outra queria outra. Nós estamos administrando recentemente uma situação numa igreja, que não vamos falar aqui, que não convém dizer onde mas está havendo problema lá de divisão da igreja, problema que vai ter que trocar o obreiro, sair o obreiro, mas o problema é a dona encrenca de um lado e a outra dona encrenca do outro lado. Duas donas encrencas que estão lá
brigando lá e não está dando certo. É a mulher do pastor e a mulher do irmão, de um irmão lá, do obreiro lá, mais influente da congregação, né? Então, as duas têm dificuldade, né? Parece que as duas têm o mesmo temperamento e tal. Todas as duas são liderança, todas as duas trabalham, produzem no reino de Deus, mas têm essas dificuldades. E na igreja de Filipos, a irmã Evódia e a irmã Síntique também, né, estavam com essas dificuldades, e Paulo disse: rogo, né, a Evódia e a Síntique, né, que vivam em harmonia no Senhor. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, como diz a palavra. E viver em harmonia, irmãos, é fundamental na obra de Deus. Aqui tem muitos irmãos e muitas irmãs que trabalham aqui na igreja. Cada um faz alguma coisa aqui na obra de Deus. E precisamos trabalhar em harmonia, porque se não trabalhar em harmonia, o trabalho não é feito, o trabalho não é realizado, e Deus, irmãos, não aprova. Deus não aprova. Tem até um hino antigo que diz: saiba que Deus não opera onde há separação, né? Deus resolve os seus problemas. Já diz o hino, o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesmo não prosperará. Então, as lideranças da igreja, o pastor, os seus cooperadores, o ministério, os líderes de departamento, todo mundo, irmãos, precisam trabalhar em harmonia para o bem da obra de Deus. Não podemos trabalhar na obra de Deus para querer aparecer, para querer impor a nossa vontade, com outros objetivos que não sejam para a glória do nome do Senhor, para a edificação da igreja. Então havia essa falta de harmonia ali. Filipenses 1:17, Paulo disse: permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então ele apelou bastante ali para aquela igreja, para a unidade, para que tivesse tudo o mesmo sentimento. Nós, irmãos, somos diferentes, mas isso não significa que a gente deva viver em desarmonia. Devemos manter a unidade na diversidade. Então vamos respeitar as diversidades, mas com união, com unidade para o bem da obra de Deus. Então Paulo pede que eles permaneçam firmes em um só espírito e lutando unânimes pela fé evangélica. Não pode, irmãos, de repente, um departamento vai para um lado, outro departamento vai para outro, o pastor vai para outro, o ministério vai para outro, e isso não vai funcionar absolutamente de forma alguma. Capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo volta a falar sobre esse assunto, dizendo: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, esse negócio de cada um puxar para um lado não dá certo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, uma igreja, para que ela cumpra a vontade de Deus e faça a obra de Deus conforme Deus quer, é necessário que toda a igreja seja, irmãos, unida em um só propósito. Ah, mas o pastor está inventando aí essa campanha, problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Não, irmãos, é toda a igreja. Ah, irmãos, tem um trabalho de evangelização ali na Cruzada Mossoró para Cristo. Não foi eu que inventei, eu não tenho nada a ver com isso. Se quiser que vá lá. É esse negócio aí que o ministério inventou, esse negócio aí que a mocidade inventou. Ah, é culto das crianças? Não tem nada a ver com isso, isso aqui é culto das crianças. Ah, o próximo dia 12 é culto de missão. Dia de conscientização missionária aqui. Não, isso aí é só problema do pastor Jorge, da irmã Margarete. Não, irmãos, é de toda a igreja. É de toda a igreja. Então, nós precisamos ter esse sentimento
de união na obra de Deus. Somos um só corpo e temos que trabalhar todos com o mesmo propósito. O trabalho é de todos nós. Vai estar à frente um departamento, vai estar à frente um irmão, uma irmã, o pastor, um obreiro, mas o trabalho é de toda a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A alegria, irmãos, é uma das virtudes do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que uma das virtudes, uma das 9 virtudes do fruto do Espírito, está ali na tela. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito. Por isso que eu gosto de cantar aquele corinho que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, o crente ele pode ficar alegre momentaneamente, o crente pode ficar triste momentaneamente, o crente pode passar por algum período de tristeza, por algum problema que está acontecendo, alguma tribulação, uma situação pontual, aguda, mas nós não podemos, irmãos, viver tristes. Nós não podemos, vamos dizer assim, transformar uma exceção em regra. Até Jesus ficou triste, até Jesus chorou, como também eu e você pode também ficar triste e até chorar por algumas coisas. Mas nós, irmãos, temos muitos motivos para vivermos alegres, para se alegrar sempre no Senhor. A nossa alegria, ela vem de Deus, a nossa alegria vem de Cristo. Então nós, como crentes em Jesus, precisamos aproveitar essa bênção de Deus na nossa vida. Seja, versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. A amabilidade, irmãos, também é uma das virtudes do fruto do Espírito. Na tradução Almeida Revista e Corrigida diz benignidade. Já na NVI, na Nova Versão Internacional, fala amabilidade, que é a educação, a doçura, o trato fino, com educação, com respeito, com gentileza que a gente trata as pessoas. No nosso relacionamento do dia a dia, a gente demonstra amabilidade, tratando bem as pessoas, conversando com as pessoas, considerando as pessoas como servos e servas de Deus. Então ele diz que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Todo relacionamento, irmãos, está sujeito a sair umas faíscas. Isso já começa dentro de casa. Às vezes irmão com irmã, marido com mulher, pai com filho, mãe com filho e tal. Na escola, no trabalho, na igreja. Onde você colocar 2 ou mais pessoas para conviverem, ali está sujeito a sair alguma faísca ali no relacionamento. Mas, irmãos, nós precisamos entender que, como crentes em Jesus Cristo, nós devemos pautar os nossos relacionamentos baseados nesse sentimento de amabilidade, de respeito ao próximo, de respeito às pessoas, de respeitar a dignidade da vida humana. Todas as pessoas são dignas. Nós não podemos discriminar ninguém, não podemos fazer bullying com ninguém, não podemos falar palavras depreciativas com as pessoas. Às vezes a gente vê em redes sociais, irmãos, as pessoas proferindo assim palavras muito graves. Tem gente que fala palavras assim que até nem tem ideia do que significa. Chama você uma pessoa abjeta, você é uma pessoa, um lixo e não sei o quê. E diz tantas palavras fortes. Irmãos, isso é um pecado muito grave. Mas eu não gosto dele, ele é meu inimigo, ele não gosta de mim também. Mas nós não temos o direito de falar isso com ninguém, porque as pessoas, elas todas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, mesmo estando lá no pecado, mesmo estando no mundo, mesmo não sendo crente, mas são criaturas de Deus.
Então, a gente tem que tratar com dignidade, por isso a importância dos direitos humanos, né, para tratar as pessoas com dignidade. Então, o nosso relacionamento tem que ser pautado na amabilidade, e diz, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor, Ele está às portas. Depois, qualquer dia, eu vou pregar aqui sobre o arrebatamento da igreja. Versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente sabe, irmãos, que a ansiedade é um problema muito sério que está cada vez mais aumentando, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, porque a ansiedade é aquele medo de uma coisa que não existe ainda, é um medo de uma coisa que ainda não chegou, um medo de uma coisa que não sabe se vai chegar, um medo de uma coisa, né, que ninguém sabe nem se existe, mas a gente já fica com medo daquilo. E o medo, irmãos, é um sentimento bom para nós. O medo, foi Deus quem fez o medo, para poder a gente ter sabedoria, né, e ter prudência, para a gente evitar fazer coisas precipitadas e aí dar problema. Mas, irmãos, a gente precisa ter cuidado na dose do medo, né? Um pouquinho de medo é importante para a preservação da nossa vida. Muitas coisas a gente não faz, não, eu vou fazer isso não porque eu tenho medo de fazer isso e morrer. E é para ter medo não, mesmo, isso aí nos protege, né? Nos guarda. Agora, irmãos, tem coisas que às vezes é exagerada. Quando o medo é exagerado, como diz o ditado, quando o medo vira uma fobia, aí já é uma doença, aí já é um medo prejudicial que vai anular você, vai afetar a sua qualidade de vida, né? Porque o problema não existe e você enxerga que ele existe. É como aquele problema de a pessoa, acho que quando tem anorexia, né? A pessoa se olha no espelho assim e ela é magra, mas ela se vê gorda. Ela é magra, mas ela se vê gorda. Eu tenho que fazer dieta, não sei o quê. Ela enxerga uma coisa sendo outra, a realidade é outra. Ela não tem essa percepção exata da realidade. Então, a ansiedade, ela ataca a pessoa de uma forma tão grande, irmãos, que a gente perde a noção do real perigo, a gente perde a noção exata da realidade das coisas e a gente fica preso nessa situação. Então, diz aqui o apóstolo Paulo, nos recomenda e nos ajuda para que a gente trabalhe nessa área, irmãos, não somente na questão racional, de explicar, de dizer que não existe esse problema, isso é coisa que você colocou na sua cabeça, né? Pode até ser que não aconteça, a probabilidade é muito pequenininha e tal. Claro que a gente tem que trabalhar nesse campo racional para dizer à pessoa o que é a realidade, para poder trazer a pessoa para dentro da realidade. Mas também, irmãos, é necessário trabalhar no campo da oração e da súplica. No campo da oração e da súplica, porque quando a gente ora a Deus e suplica a Deus, quando a gente busca a face do Senhor, Deus vai também nos ajudar. Deus ajuda a curar a enfermidade, irmãos, de todo tipo. Por que Deus não ajuda? Deus também não cura a enfermidade psicológica e emocional. Cura também. Não importa qual é a origem ou a causa ou o tipo da enfermidade. Deus, Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Então diz que a gente, ao invés de andar ansiosos, né, pelas coisas, a gente deve, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentar os nossos pedidos a Deus. Porque o próprio ato de conversar com Deus, de orar a Deus e mostrar essa situação, isso aí, irmão, já é uma terapia. Já é uma terapia.
Né? Não estou dizendo aqui que isso vai substituir a busca de um profissional de confiança e qualificado. Né? Você deve buscar um profissional qualificado, de confiança, um psicólogo, uma psicóloga, para conversar e tratar sobre ansiedade. Mas isso, irmãos, não dispensa também a terapia nos pés de Jesus. A oração, para poder a gente pedir força, pedir graça a Deus. Eu sei que às vezes a luta é tão grande, o problema é tão grande, irmãos, que a gente não tem nem palavras. Às vezes falta as palavras, mas a gente vai para os pés de Jesus, não temos palavras, mas a gente tem choro, a gente tem gemido. Louvado seja Deus. A gente tem choro, tem gemido, tem clamor por misericórdia, e Deus sabe, irmãos, qual é a nossa necessidade, porque quando a gente muitas vezes vai orar, nós não sabemos nem orar como convém, nem pedir como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe para orar quando você tiver tudo bem, obrigado. Não deixe para orar quando tiver tudo tranquilão e tal. Não deixe para vir à igreja só quando tiver tudo bem. Ore a Deus em toda e qualquer situação. Ore ao Senhor. Então ele diz, que devemos trabalhar nessa área, de oração e súplicas. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, quando Jesus falou das preocupações com a vida, ele disse, não se preocupem, Mateus 6 e 25, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Então Jesus estava apelando aqui para argumentos racionais. Então precisa, no processo de aconselhamento, de terapia, trazer a pessoa para dentro da realidade, para poder libertar a mente que está cativa e olhando também só aquele problema, andando em círculo dentro daquele problema. Então tem os argumentos racionais, mas também tem a oração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, puder colocar aí, 1 Pedro 5 e 7, Pedro disse, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele aí, Cristo Jesus. Então a gente vai fazer isso, irmãos, como? Orando a Deus, clamando ao Senhor. E como consequência disso, diz o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mente racional, para você voltar para a realidade e começar a perceber, não existe esse problema real, é coisa que eu estou inventando, é coisa da minha cabeça, realmente não existe isso. Então tem que ter um trabalho de renovação da mente, tem que ter um trabalho racional, mas também um trabalho emocional. A paz de Deus vai guardar também o nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. A paz também é uma virtude do fruto do Espírito. É o que mais o ansioso, a ansiosa precisa, é a paz. Justamente essa paz que vai dar aquela tranquilidade, vai expulsar esse medo. E isso, irmãos, para que a pessoa consiga isso, ela precisa da ajuda. Ela precisa da ajuda de Deus e precisa da ajuda nossa. Precisa da ajuda dos seus familiares, precisa da ajuda dos seus amigos, precisa da ajuda das pessoas que convivem, que estão por perto. Porque às vezes a pessoa entra num círculo difícil de se libertar daquilo ali e precisa de ajuda externa.
precisa de ajuda externa para superar aquilo. Então, a paz de Deus é um antídoto muito importante, irmãos, contra a ansiedade. Jesus falou, João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz do Senhor, a gente saúda os irmãos, paz do Senhor, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sempre que a gente faz isso, a gente está desejando aos irmãos esta paz que excede todo o entendimento, essa paz que Jesus dá, que é diferente da paz que o mundo dá. É uma paz, irmãos, que vai trazer para nós muito mais do que a ausência de guerras, mas vai trazer para nós tranquilidade, vai trazer para nós serenidade, aquele sentimento que está tudo bem, aquele sentimento que estamos em terra firme, aquele sentimento que não estamos correndo perigo, aquele sentimento que a gente vai se sentir, irmãos, debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. A gente vai se sentir protegido, como os pintinhos ficam protegidos debaixo das asas da galinha da sua mãe. A gente vai se sentir assim, protegido pelo Senhor. Glórias ao nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, no versículo 8, Filipenses 4, 8, ele nos ajuda, ele nos dá algumas dicas. E é importante, irmãos, que a gente possa estar com o coração aberto para colocar isso em prática, porque é fundamental. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a nós devemos ocupar a nossa mente, o nosso pensamento com essas coisas, irmãos. Porque se a gente passar 24 horas por dia ocupando a nossa mente, o nosso pensamento com coisas negativas, com coisas ruins, a gente vai ter dificuldade de vencer. Porque, irmãos, mensageiro da má notícia, mensageiro do pessimismo, tem muitos. Tem muitos, e às vezes até tem irmãos que não sabem, não tem nem sabedoria para aconselhar. Às vezes vem uma pessoa, está aflita, meu irmão, ore por mim, eu estou numa luta muito grande, não sei o quê, e a pessoa podendo dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, de conforto, ajuda a afundar. E rapaz, é mesmo, eu estou vendo, você está até meio amarelo aí, você está magro, você está não sei o quê, você está doente. Rapaz, eu conheço um amigo meu que morreu assim também. Aí ele começa a falar, aí você já começa a sentir as coisas. Eu também estou sentindo, eu já estou morrendo também. Fala, meu Deus, me acuda. É desse jeito. Tem gente que ao invés de animar, faz enterrar mais ainda. Então tenha cuidado. Tenha cuidado, não é todo irmão, não é toda irmã, não é toda pessoa que tem maturidade para ajudar você em uma coisa. Não, mas ela é minha amiga, ele é meu amigo, não, mas é sua amiga, mas não tem sabedoria, e ao invés de ajudar você, botar para cima, vai botar para baixo. Então procure uma pessoa madura, idônea. O significado de idônea é isso, maduro, capaz, que possa lhe ajudar, para que assim você possa superar. Então, irmãos, vamos ocupar a nossa mente com aquilo que edifica, com aquilo que vai colocar a gente para frente e não colocar a gente para trás. Diz, das muitas ocupações, vêm os sonhos. Aqui já vou entrar em outra área também. Às vezes a pessoa passa o dia todinho consumindo pornografia, internet, pornografia em revista e tanta coisa, aí só vive sonhando com aquelas coisas. Eu sei, irmãos, que o sonho é involuntário, Mas, irmãos, a gente também precisa vigiar, porque às vezes a gente fica sobrecarregando a nossa mente, o nosso consciente e o subconsciente com tanto lixo, uma hora vai aflorar.
Uma hora vai aflorar, e aí às vezes a pessoa, pois eu não sei o que foi que aconteceu, eu estava fora de mim e tal, e o subconsciente bota para fora, porque passou a vida toda, o tempo todo, só pensando em coisas que não prestam, né? E aí quando vem o gatilho, e aí bota para fora. Como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então Paulo disse, pense nessas coisas boas. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Então nós precisamos, irmãos, fazer uma faxina na nossa mente, fazer uma faxina no nosso coração, nos nossos sentimentos, para tirar aquilo que não presta, aquilo que só vai colocar a gente para trás. Então deixa de moído, vamos evitar determinadas coisas de redes sociais, de grupo de WhatsApp, que muitas vezes adoece muita gente. Vamos focar naquelas coisas que vão edificar. Versículo 9, para terminar. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. É colocar em prática a palavra de Deus. Nós, irmãos, somos bem-aventurados por conhecer a palavra de Deus, mas mais bem-aventurado ainda são aqueles que praticam. Jesus, ele falou, Mateus capítulo 7, versículo 24, puder colocar aí na tela, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então é fundamental não somente conhecer, mas praticar a palavra de Deus, sabendo que ela é o manual do crente. A palavra de Deus, irmãos, ela é bênção para as nossas vidas. Romanos 2 e 13 diz que quem é abençoado não é aquele que conhece a lei, mas aqueles que praticam a lei é que serão justificados. Tiago capítulo 1, até aí Romanos 2 e 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então a obediência é fundamental. Tiago 1 e 23. De fato, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Então, irmãos, ele faz essa comparação, porque a gente olha a nossa face no espelho, e ali a gente vê se está bonito, se está feio, se está bem arrumado, se está mal arrumado e tal. Eu estava olhando aqui meu cabelo, precisando dar uma arrumada, cortei o cabelo, mas precisa dar uma ajeitadinha, e tal. Mas a gente logo esquece, quando sai do espelho. Quando sai do espelho, logo esquece. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus nos confronta, não é para a gente esquecer, não é para a gente desconsiderar, mas é para a gente colocar em prática, e assim, irmãos, seremos abençoados. Que Deus ajude você, que Deus ajude a sua família, que Deus me ajude, que Deus ajude a todos nós. Então, meus irmãos, para concluirmos nesta noite, vou deixar aqui para vocês os 4 imperativos da alegria, com base aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4 e 4. Alegrai-vos na esperança, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Alegrai com os que se alegram, Romanos 12, 15, e alegrai-vos sempre. Então, vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos alegrar na esperança da vida eterna, vamos se alegrar com os que se alegram e vamos se alegrar sempre, porque esta deve ser a vida do crente. Glórias ao Senhor por isso.